Fala, meu povo! Bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal. Um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Espero que esteja tudo bem na sua vida, na vida da sua família. Espero que esse vídeo de hoje edifique um pouco mais ainda você na convivência com sua esposa, você na convivência com seus filhos. E vamos para a mensagem. Hoje, a gente vai tratar o vídeo de uma maneira um pouquinho diferente. Hoje eu estou acompanhado para falar desse vídeo com vocês. Estou acompanhado pela Bíblia. E eu vou trazer uma passagem para a gente ler aqui, para a gente refletir um pouco e a gente falar em cima disso. Antes que você já pense assim, não, nossa, vai falar da Bíblia, vai virar irmão de igreja. Não, calma, pera lá. Eu não estou falando nada sobre igreja, não estou falando nada com vocês sobre religião, estou falando apenas pela palavra. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes pensam assim, não, já quando vê Bíblia já pensa, sei lá, que vai vir alguma regra, vai vir alguma coisa do tipo. A ideia aqui não é essa, a ideia não é essa. Eu também acredito muito que a Bíblia não foi escrita para isso. E a ideia aqui realmente é trazer algo que está na Bíblia e que isso possa edificar, possa melhorar os nossos relacionamentos com todas as pessoas. E o texto de hoje eu quero trazer para vocês falando sobre Davi. Mas antes de eu explicar Davi, antes de eu ler a mensagem, antes da gente falar sobre tudo, eu já queria pedir para vocês, deixa aquele joinha aí, deixa um like. Se gostar do vídeo e achar que deve compartilhar com alguém, manda para essa pessoa. Você, mulher que está aqui também no vídeo, assiste, esse vídeo vai ser interessante para você. Talvez para você dar aquela cutucadazinha do seu marido, mandar para ele. Talvez para você passar para alguém que você conheça que está tendo esse problema. Então garanto que vai ser um vídeo muito legal, um vídeo muito edificante, tá bom? Então vamos para a mensagem. Só que, antes de eu ler, eu queria falar para vocês quem foi Davi. Eu sei que muita gente conhece Davi só como quem foi a pessoa que matou Golias. Mas, além disso, Davi foi um cara que, enquanto ele era pastor, ele era criança, adolescente assim, ele matou urso, ele matou leão, ele foi o maior rei que já teve na época tanto na Bíblia quanto em Israel, assim, ele até hoje é aclamado lá em Israel. Ele, na Bíblia, nem Jesus teve esse título, hein? Mas Davi, ele é tido como o homem segundo o coração de Deus. E várias outras coisas. Ele arrecadou muito dinheiro, era um homem muito rico, e arrecadou muita coisa para Israel, derrotou muitos inimigos que Israel tinha na época, e Deus sempre estava com a mão nele, Deus sempre estava abençoando ele ali. E talvez você esteja ouvindo eu falar tudo isso, você que não conhece a história, você esteja ouvindo falar tudo isso e, uau, caramba, Davi foi embaçado, hein? Outra coisa, Davi é quem dá a linhagem para Jesus. Jesus vem da linhagem de Davi também, que isso é algo que, tanto que algumas pessoas chamavam Jesus de o filho de Davi. Aí voltando, você deve estar às vezes ouvindo eu falar tudo isso daí e pensando, nossa, Davi foi um cara embaçado, hein? Davi não pecava, Davi não fazia nada disso daí. Aí que você se engana. Muito pelo contrário. Mesmo o homem que, segundo a Bíblia, é o homem segundo o coração de Deus, ele cometeu um pecado grande, e eu vou fazer uma leitura da palavra aqui com vocês, e depois disso a gente vai pensar um pouco, falar um pouco sobre esse tema, tá bom? E a leitura, se caso você tenha, ou caso você queira acompanhar pela Bíblia, ou talvez você já até leu isso daí na Bíblia, é 2 Samuel capítulo 11. No começo, versículo 1. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Esse já é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Nessa época, os reis costumavam ir com seus cavaleiros e com seus exércitos para a guerra. Mas onde Davi estava? Davi estava em casa, lá no seu palácio, tudo no bem bom, tudo no esqueminha. Ele já estava num ambiente que não era para ele estar. Um rei tinha que estar junto com seu exército, que tinha que estar na guerra. Ele não era para estar na casa dele, no palácio, enquanto o exército dele estava guerreando. Ele tinha que estar junto com o exército. Era algo que, eu sei que hoje isso daí não acontece, né? Mas era algo que na época isso tinha que acontecer. Os reis estavam juntos, tanto que muitos reis que morreram, que relatam na Bíblia, eles morreram na guerra. Então era para Davi estar na guerra, não era para Davi estar em casa. Ou seja, ele já não estava no ambiente certo. Esse é o ponto número 1 que eu quero que vocês peguem. Continuando a leitura, que é a partir do versículo 2. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias o Hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem, e teve relações com ela. Gente, o mesmo homem que eu falei para vocês, que é segundo o coração de Deus, que deu a linhagem, que Deus fez um pacto com ele, falando que daria a linhagem do Salvador, do Messias, viria da linhagem dele. O mesmo cara que era muito rico, o mesmo cara que salvou Israel, o mesmo cara que matou Golias, o mesmo cara que matou leão, que matou urso com as próprias mãos, é o mesmo cara que cometeu adultério. É o mesmo cara que tinha 700 mulheres
e mesmo com essas 700 mulheres ele foi procurar o adultério. Só continuando, assim, eu não vou ler tudo o que está escrito para vocês, mas só fazendo um resumo bem breve aqui, o que acontece depois disso? Batseba engravida, aí ele fica sabendo que ela engravidou, para não ficar feio para ele chama o marido dela da guerra, pede pro marido dela vir, o marido dela vem, ele meio que quer forçar o marido dela a ter relações com ela, mas o marido dela, por estar todo mundo na guerra, o marido dela ser muito fiel ao exército, coisa que também Davi era, mas bem nesse momento ele estava no palácio dele, não estava na guerra, ele pegou e ficou forçando, mas o marido não queria ter relação com ela porque o exército dele estava na guerra, os comandados dele estavam na guerra, ele era um comandante do exército. Aí ele pega, o Davi manda ele para o exército, mas aí pede para o comandante geral que está no lugar do Davi, que era Joabe, colocar Urias no pelotão de frente, que ou seja, aquele pelotão que sempre morre. Aí Urias vai no pelotão de frente e morre. E aí sim, Davi meio que oficializa que Betseba é a mulher dele agora. Só que, 2 pontos que eu quero trazer para vocês aqui. Eu não vou pegar tudo que Davi fez depois, eu quero até o ato que ele cometeu ali. Primeiro ponto, que eu já dei uma parada e falei com vocês, essa questão de às vezes a gente não tá no ambiente certo. E a gente sabe o ambiente às vezes que não é pra gente estar. A gente sabe que às vezes era pra gente estar em outro lugar, a gente tá fazendo outras coisas, pra gente estar honrando a esposa nossa, pra gente estar honrando os filhos nossos, não era pra gente estar ali, era pra gente estar em um lugar melhor, era pra gente estar às vezes falando com outros tipos de pessoas, mas a gente procura o ambiente errado. E por mais que aquilo incomode a gente, por mais que a gente saiba que a gente está no ambiente errado, a gente permanece naquele ambiente. Só que o ambiente em si não faz nenhum pecado. Não é o ambiente em si que te leva a pecar, principalmente por um caso desse de adultério. Mas o grande ponto que eu acho que fez Davi aqui pecar, eu queria ler novamente com vocês aqui, ó. Que é a partir do trecho que, ó. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois do seu descanso e foi caminhar pelo terraço. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. É aqui o grande ponto que eu acho que Davi comete pecado. É aqui o grande lance que esse mesmo cara que matou milhões, que fez um monte de coisa, que ele deixou se levar pelo inimigo e ele cometeu um pecado gigante. Um pecado que depois Deus castiga ele, um pecado que é retratado na Bíblia. Ele tem diversos capítulos na Bíblia, mas apenas 2 casos é retratado como um pecado que ele comete. É esse um no final da vida, que é algo só que chateia Deus, mas não é um pecado como esse que ele cometeu. E qual que é o grande ponto desse? Ele estava ali no momento que ele ficou observando, a Bíblia relata, ele ficou olhando uma mulher muito bonita. E, gente, se a gente continuar o texto que ele chamou ela e teve relações com ela, ele não ficou olhando para ela assim, como uma simples e mera admiração. Ele ficou olhando para ela, desejando ela. Ele queria realmente ter relações com ela. E isso é um ponto que eu acho aquela linha tênue, que quando a maioria dos homens, também eu sei que tem mulheres que também acontece isso com mulheres, mas ainda hoje a gente tem maior parte com homens que fazem isso, que é essa questão do pecado. Gente, vamos ser bem sinceros. A gente tem por dentro da gente assim, quando a gente sabe, quando vai olhar uma mulher simplesmente por ela ser bonita, que você vai olhar para ela e admirar e tipo falar, nossa, que mulher bonita. Ou quando você vai olhar para uma mulher com desejo. Quando você vai olhar para uma mulher que você já vai fazer, nossa, hein? A gente sabe, às vezes pela roupa, a gente sabe pelo tipo da mulher, a gente sabe o tipo, como estou falando, tipo da mulher, o tipo de mulher que a gente gosta. Às vezes um cara gosta mais de loiro, outro gosta mais de moreno, outro gosta de alta, baixa, por aí vai. Tem vários gostos. Às vezes, como aparece já muito na TV, em vídeos e tudo mais, essa questão de as mulheres, algumas parecer quase sem roupa, dançando, coisa do tipo, parecer de biquíni, e por aí vai. Mas o grande ponto é esse. Quando a gente está olhando alguém por simples e mera admiração, de tipo, que pessoa bonita, como assim, não é normal. Às vezes um homem pode olhar outro homem e falar, caramba, esse cara aí é bonito, é um cara de presença. Não pode falar cara bonito, talvez, né? Mas fala, pô, é um cara de presença, um cara elegante. E a mulher do mesmo jeito, pode olhar uma mulher, não, mulher elegante, tudo, mas que ele não tá te abrindo um desejo no coração, não tá te abrindo uma vontade que te faz por dentro, eu desejo isso, sabe? E esse é o grande ponto, de quando a gente sabe que vai olhar para alguém com essa questão do desejo, quando a gente sabe que vai olhar para alguém com essa questão de tipo, eu desejo, eu quero aquilo, por mais que você tenha esposa na sua casa, por mais que você tenha filhos, quando você vai olhar para uma outra mulher desejando ela, aí entra um grande ponto de uma outra passagem que eu queria ler com vocês, que aí já fala de Jesus, que é Jesus falando. E aí depois a gente vai também falar um pouco em cima disso. O texto já está em Mateus capítulo 5, versículo 27. Quando ele está falando sobre adultério. Vocês ouviram, isso é Jesus falando, tá? Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, ou seja, o desejo, já cometeu adultério, com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que o corpo ser todo lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar,
corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Jesus dá 2 exemplos aqui do que a gente pode fazer. Óbvio, eu vou falar para você cortar uma mão e cortar um olho e arrancar um olho? Não tô te falando isso daí, eu também não faria isso. Mas eu tô te falando o simples caso que às vezes pode salvar seu casamento, pode salvar sua família, e é uma coisa simples de se fazer. Quando vem uma mulher que você sabe que você vai ter um desejo, que você já olhou talvez ela pelo canto de olho, você já viu ela de longe, e ela tá passando para você por aqui, ó, você simplesmente fazer isso aqui, ó. Passou por você, foi embora. Ela veio por um lado, veio pro seu lado esquerdo, e você olhou pro lado direito. Ela veio falar com você alguma coisa, sei lá, às vezes até alguém do trabalho, que você sabe que pode começar ali uma conversa, você sabe que aquilo pode levar a algo a mais, corta. Se for uma coisa, hoje vai todo mundo pro bar, você vai também, à noite no bar, vamos todo mundo pro bar, você simplesmente pegar e falar, não vou pra minha casa ficar com a minha família. Cortou. Não tem mais o que a pessoa falar. A pessoa pode insistir tudo, mas você já deu uma quebrada nela. A mesma coisa pra tá passando na rua, às vezes o cara dá aquela buzinada, gostosa, que não sei o que tem. Não faz isso, simplesmente ela tá passando na calçada do lado esquerdo, olha pro lado direito. Ela tá passando do lado esquerdo, olha pro lado direito. A gente precisa aprender, a gente precisa saber a cortar na raiz algo que leve a gente a pecar. E é isso que Jesus diz. Jesus está dando um exemplo extremo, arranque seu olho e jogue fora. Porque é melhor você perder uma parte do corpo do que perder todo ele no inferno. E isso falta às vezes um pouco pra gente, sabe? Essa questão, eu não digo nem discernimento, eu digo essa atitude mesmo. De estar passando uma mulher que você ia dar aquela olhada ali, que você ia dar aquela mordida nos lábios, você simplesmente olhar pro outro lado, fingir que não tá passando ninguém. Fingindo que tá passando, sei lá, um homem, sei lá, um maluco esquisito que tá olhando pra sua cara, e você meio que vira o olho assim pra ele não te encarar e querer briga com você. Falta um pouco disso pra gente, principalmente nós homens. De saber discernir, tipo, opa, aquilo ali vai me levar a pecar. Então, olhar pro outro lado, passou, já era. Porque o que pode acontecer? Você pode olhar para aquela pessoa com desejo e você já... Aí talvez a mulher tá passando, a gente não sabe quem são as pessoas. Talvez essa mulher também olhe para você e faça... já era, tá feita, ó. Perdão da palavra, tá feita a merda. Então falta isso um pouco pra gente, falta um pouco dessa questão de tipo você saber simplesmente olhar pro lado. É olhar pro lado, gente. Olha, eu não tô falando pra você arrancar olho, não tô falando pra você arrancar mão, não tô falando pra você se jogar na frente de um carro que estiver passando, não tô falando pra você pegar assim sua blusa e se esconder. Não, nada disso. Às vezes simplesmente um olhar pro lado já te livra de um pecado. Já salva sua família, já salva seus filhos. Aí talvez você pode pensar, mas a pessoa trabalha comigo, o que eu faço? Trate ela como se fosse seu chefe, como se fosse o homem mais brucutu do mundo. Não que você vai xingar a pessoa, não que você vai maltratar a pessoa, mas se é alguém que você sabe que pode fazer você pecar, que pode fazer, você vai ficar olhando para a pessoa e vai te dar um certo desejo, não fica olhando para ela toda vez que ela passe. Sei lá, não sei, tem lugares que às vezes as mulheres precisam, né, enfermeira, coisa do tipo, precisam trabalhar de roupa branca, ou a mulher gosta de mesmo, e qual o problema? Ela tá usando uma roupa que agrada a ela. Às vezes uma saia mais curta, se você sabe que aquilo vai te levar a pecar, não fica olhando. Se for ter que conversar com ela, olha no olho dela, fica o tempo todo olhando no olho dela, fala o que você tem que falar e sai. Não precisa ficar ali dando cordinha, dando sorrisinho, dando, e aí, o que você vai fazer depois do trabalho? A galera toda vai se reunir, vamos junto. Isso vai te levar ao pecado. Isso, às vezes é coisa boba, só tô conversando, só tô fazendo coisa ali, nada demais, né? Porque muitos homens gostam de falar isso. Mas eu não tava fazendo nada de errado. Ainda. Mas isso pode te levar a um pecado tremendo. E esse pecado tremendo vai destruir sua família, pode destruir a vida dos seus filhos. Aí você pode pensar assim, mas Ângelo, você também tá exagerando, não é pra tanto, né? Eu falo que não é exagero. É só você pegar o tanto de família aí que tem destruída, é só você pegar o tanto de filhos aí que hoje crescem sem a presença de um pai. Por quê? Porque o pai largou por outra mulher. Eu tô falando, repito, tô falando aqui já, falando de homem, pai, mas eu sei que também tem mulher, isso acontece também com mulheres. Eu sei que às vezes tem mulheres que abandonam os filhos com o marido e tipo vai com outra pessoa. Mas assim, se for o seu caso, mulher, entenda que também isso daí é pra você, tá? Não tô falando só pro homem não, também pra você. Mas eu acho que a gente precisa saber essa questão do pecado. Tipo, qual que é aquela linha tênue nossa? Tipo, opa, se eu ficar olhando já vai me dar um desejo, então não. Nem vou olhar. Repito, se for olhar às vezes pra admiração, normal. Se for uma pessoa que você olha assim, uma mulher que você olha, nossa, que mulher bonita. Porque é diferente. Até pra vocês mulheres que estão ouvindo, o homem sabe olhar com essa diferença sim. Não é toda mulher que o homem olha, tipo como um bicho primata que, nossa, já quero ela. Não, tem mulheres que os homens olham com aquela intenção de tipo, nossa, mulher bonita mesmo, caramba. E só isso, apenas isso. Você falar que uma outra pessoa é bonita não te leva a cometer pecado nenhum, porque até você não está desejando ela. Mas a partir do momento que você já olha uma mulher, nossa, ó, essa daí, hein? Como diziam, né? Hoje eu não escuto tanto, mas um tempo atrás isso daí era normal. Tipo, ô lá em casa, hein? Quando olhava para uma outra mulher, coisa do tipo. Então é isso que precisa parar, esse ô lá em casa precisa acabar, esse olhar que você vai ficar olhando a mulher dos pés à cabeça e com o perdão da palavra, comendo ela com os olhos,
precisa acabar isso, você precisa aprender a olhar para o outro lado, você precisa aprender a baixar a cabeça, você precisa aprender a, tipo, olhar para o céu e, tipo, falar, oh, meu Deus, oh, tô aqui, oh, passou o pecado aqui, mas tô aqui, tô te olhando. E precisa acabar isso para você manter sua família. Outra coisa também que eu pego nesse ponto ainda que Jesus falou, que, tipo, a gente olha com desejo, é às vezes o tanto de grupos pornográficos que um homem participa. Às vezes de amigos, às vezes de uma pessoa próxima, às vezes até de um irmão mesmo, um irmão de sangue ou coisa do tipo. E o cara fica naqueles grupos ali recebendo vários vídeos de mulheres peladas, de sexo, de coisa do tipo. Aí você olha aquele vídeo que a mulher sobe no teto, faz um monte de coisa lá, uma mulher que você já acha extremamente bonita, extremamente sensual ali tudo, e aí você já fica com aquele desejo na cabeça. Isso é óbvio que quando você vê uma mulher na rua que você acha que é do mesmo tipo que aquela que você viu no vídeo, você já vai ficar, eu fazendo tudo aquilo que eu vi no vídeo com aquela ali, ó, nossa senhora. E aí o que acontece? Às vezes você chega na sua casa, sua esposa, e graças a Deus, às vezes sua esposa não faz tudo isso porque sua esposa é uma pessoa trabalhadora, sua esposa é uma pessoa do bem, às vezes nem sabe que dá pra fazer todas aquelas peripécias que você vê num vídeo. E aí você pega e fica falando, olha, isso aqui que eu tenho em casa, nossa, aquilo lá que eu vi na rua, aquilo que eu vi no vídeo. Então, gente, é outra coisa que precisa cortar, precisa acabar. Pá, sai, corta na raiz, acaba com esse mal. Se você sabe que você ficar olhando aqueles vídeos vai te levar num desejo extremo, vai te levar numa vontade que às vezes você tem que ir até num lugar de prostituição, coisa do tipo, para com isso, para, sai desses grupos, para de ver esses vídeos, apaga tudo do seu celular. E, gente, sim, também aproveitando o assunto, vamos ser bem sinceros, é ridículo, né? Às vezes você pegar pra mostrar uma foto da galeria sua ali pra uma pessoa, e a pessoa, aí quando você abre a galeria maior, né, que tá todas as fotos, vê que tem ali um monte de vídeo pornográfico. Meu, às vezes você faz isso na frente da sua esposa, você precisa mostrar uma foto pra sua esposa vai ver um monte de vídeo pornográfico ali. Às vezes é seu filho, agora como hoje em dia muitos filhos mexem em celular, coisa do tipo, às vezes seu filho vai pegar pra abrir um jogo ali, entrou em algum lugar errado, vai ver um monte de vídeo pornográfico, um monte de, perdão da palavra de novo, putaria ali no seu celular. Qual o mérito, qual a moral que isso daí te dá? Imagina você, sua filha tá mexendo no seu celular, sua filha pegou seu celular ali, mexendo, pai, tudo, entrou numa página errada lá, tá um monte, abre um site lá, um monte de site de pornografia. O que você já vai estar ensinando pra sua própria filha? Que tipo, isso aqui é normal, filho, faz isso aí também com o meio mundo. Gente, não tem nexo, não tem nexo. Então, Jesus foi muito, assim, certeiro nessa daí. Se é algo que vai te levar a pecar, se vai te levar, como ele diz aqui, né, ó, deixa eu achar aqui novamente, eu, porém, lhes digo, que quem olhar para uma mulher com cobiça, com desejo, já cometeu adultério. Às vezes a gente, não, mas não é não. Gente, não existe essa de pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e ponto final. Não tem meio termo, não tem, isso é pecado, aquilo já não é tão pecado. Pecado é pecado e adultério é pecado. Você não ia gostar que fizessem com você, por que você faz com outra pessoa? Eu tenho certeza que de 10 em 10 homens não ia gostar de pegar o celular da esposa e ver um monte de vídeo com os caras lá, tudo, um monte de coisa, ver um monte de homem pelado no celular da sua esposa. Você não ia gostar. E por que no seu celular você tem um monte de foto de mulher pelada? Por que no seu celular você tem um monte de participação em grupos que te mandam vídeo o tempo todo? Não tem nexo, gente. Não tem nexo. Mesma coisa, você também não ia gostar que sua esposa passasse na rua, e você andando com sua esposa na rua, às vezes sua esposa sozinha, e passasse um homem bonito do lado dela, ela já, nossa, hein, ou lá em casa. Você não ia gostar que sua esposa fizesse isso. Mas por que você, homem, tem que fazer? Por que pra você, homem, isso daí é normal? Não é normal, não tá certo, não tá certo. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje no vídeo de vocês, pra vocês. Olhem mais isso, sabe? Às vezes o cara nem quer trair a esposa, às vezes o cara não tem essa intenção de trair a esposa, o cara é uma pessoa direita, é um homem certo, e ele quer ali seguir com a família dele, seguir com os filhos dele, seguir com todo mundo. Mas às vezes é tanta coisa que no trabalho chegam com um assunto desse tipo, às vezes é tanto vídeo que ele acaba recebendo, às vezes é uma mulher do trabalho, ou coisa, uma mulher que ele vê na rua, na academia, que ele já acha bonita e começa a olhar ela com um desejo diferente, porque ele tá vendo vídeo direto, né? Aí ele começa a olhar ela com um desejo diferente, e aí acaba levando ao pecado, às vezes acaba destruindo a família dele, acaba se separando da esposa, perdendo relação boa com os filhos, porque simplesmente começou ali, foi deixando, e quando foi ver, ó, já era. Já era. Isso é uma coisa que não tem volta, não é uma coisa tipo, opa, peraí, não, parou. Não, às vezes quando você vai ver, quando você vai se tocar de onde você já tá no meio do rebuliço, já tá no meio de uma bola de neve, e a bola de neve já tá descendo e aumentando cada vez mais. Então, corta esse mal pela raiz, gente. Já corta isso daí logo de começo. Não precisa arrancar seu olho, mas precisa só olhar para um outro lado diferente. Não precisa cortar sua mão, mas só precisa sair desse bendito grupo, bendito não, né? Sair desse grupo de WhatsApp aí que você tem que recebe um monte de coisa errada. Às vezes é só isso, gente, é só isso que já vai te proteger, você não pecar. E óbvio, sempre que possível não, todos os dias que estiver fazendo sua oração, pede para Deus sabedoria, pede para Deus proteção dessas coisas.
Pede para Deus unir mais cada vez a sua família para que isso não aconteça, para que isso não faça vocês pecarem dessa forma. Tá bom? Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu sei que ficou um pouco mais estendido aí, um tempinho a mais. Mas é algo essencial, sabe? Que eu acho que falta para muitos homens. Acho não, desculpa. Eu tenho certeza que falta para muitos homens. Então, por isso que eu quis trazer através da palavra aqui, da Bíblia, e que vocês possam pegar isso e levar esse exemplo. Comece a fazer o teste. Tá passando uma mulher que você sabe que você vai sentir desejo, olha pro outro lado. Você vai ver, a mulher vai passar, já passou, às vezes você vai ficar meio constrangido de ter que ficar virando para ver ela, e você já não vai virar, você vai seguir seu caminho, não vai nem lembrar daquela mulher porque você nem olhou ela. Então isso faz extrema diferença na sua vida. Eu falo para vocês, isso faz extrema diferença na sua vida. Aqueles grupos de WhatsApp, repito, sai deles. Ah, mas não vão gostar. Sai, simplesmente sai. Se a pessoa realmente gostar de você, ela vai continuar conversando com você ali no particular e falando normal. Não vai precisar você estar num grupo de WhatsApp, que às vezes nem esse bom dia se fala, mas só se manda putaria. Tá bom? Um abraço a vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.